Prosseguimos. E ao atravessarmos o Cédron, o meu companheiro saiu do seu mutismo. Supliquei-lhe que continuasse a sua narrativa e André acabou por aceitar. Quando Simão viu Jesus ajoelhado na sua frente, o seu coração inflamou-se de novo e protestou energicamente. Como te disse, meu irmão ama o Mestre acima de tudo e de todos. Suponho que ao vê-lo assim, como um criado insignificante e disposto a fazer o que nem ele nem nós tínhamos aceitado, compreendeu o seu erro e quis dissuadir o Mestre. Porém, a decisão do Rabi era irrevogável e Pedro consentiu. Como te dizia, Jesus foi nos lavando os pés. Depois das palavras de Pedro, nenhum se atreveu a protestar. Num silêncio dramático, o Mestre foi rodeando a mesa até chegar ao último dos convidados. Depois vestiu a túnica e voltou ao seu lugar. João e Judas continuavam à direita e à esquerda do Mestre, respectivamente. Sim. Ninguém saiu dos seus lugares, com exceção de Judas, que saiu da sala pouco antes de ter sido servida a terceira taça das bênçãos. A proximidade do acampamento obrigou-me a suspender aquela esclarecedora narrativa. No entanto, na minha mente ainda se acumulavam muitas interrogações. Como fora a revelação de Jesus a João sobre a identidade do traidor? Como era possível que os outros apóstolos não o tivessem ouvido? Não havia dúvidas de que era assim, já que nenhum estava a par dos atos de Judas Iscariotes. Só havia suspeitas. De J.J. Benítez, este sofisticado microfone, com pouco mais de 10 gramas de peso, media 20 milímetros de comprimento, 12 de largura e 6 de espessura, com uma antena de 25 centímetros de comprimento e um fio de 2 milímetros de diâmetro. A pequena antena, do mesmo modo que o emissor multidirecional, tinha sido perfeitamente camuflada entre as franjas que pendiam do candeeiro. Os especialistas de cavalo de Troia tinham feito um excelente trabalho ao incorporar no microemissor um conversor A/D, analógico digital, miniaturizado, que eliminava qualquer ruído estranho, dado que o som devia atravessar várias paredes antes de se propagar até o topo do Monte das Oliveiras, dividindo assim por 2 o alcance máximo, calculado em cerca de 2 km. A transmissão tinha sido apoiada por um telemicrofone, do tipo unidirecional, montado sobre o berço, e a que apontava diretamente para o andar superior da casa de Elias Marcos. Esta espécie de teleobjetiva sonora, sincronizada na mesma frequência do microfone multidirecional, 130 MHz, atuava como um zoom, apanhando e facilitando o transporte do som emitido pelo microfone espião. O receptor Sony, excepcionalmente sensível, alimentado pela pilha Sapioa, fazia o resto. A extrema sensibilidade do microfone tinha registrado até o ranger da porta de dupla folha, empurrada pelos companheiros de Jesus quando entraram no aposento, decididos a participarem na ceia. O Mestre, fui comentando, enquanto ouvíamos uma série de passos e alguns murmúrios, encontrava-se no andar de baixo conversando com a família de Elias Marcos. As vozes, todas no claro aramaico ocidental ou galileu, a língua falada por Jesus, foram se tornando mais fortes e nítidas, à medida que os 12 começaram a distribuir-se em torno durante 4 ou 5 minutos. Tudo correu normalmente. Mas, de repente fez-se um brusco silêncio. Segundos mais tarde, o sinal elevou-se consideravelmente. Numa confusa miscelânea, foram surgindo ameaças, protestos e até maldições. Os discípulos, encolerizados, recriminavam Judas por ter se colocado no divã situado à esquerda do lugar de honra. A algazarra aumentou ainda mais quando, a julgar pelos comentários, João Zebedeu fez o mesmo, acomodando-se no divã da direita. A voz de Simão Pedro, mais exaltado do que os outros, distinguia-se facilmente. Mas, também de repente, a voz rouca e poderosa do fogoso Pedro deixou de se ouvir. E entre as acaloradas acusações ouvimos uns passos que, precipitadamente, se afastavam da curvatura da mesa. Esse é Pedro, intervim, interrompendo a gravação. Se dirige ao divã mais baixo e afastado, como me explicou seu irmão. Qual foi a distribuição final em torno da mesa? Perguntou o general.
Segundo o meu informante, Judas Iscariotes e João ficaram à esquerda e à direita do mestre respectivamente. Este, como sabe, ocupava o divã de honra, no centro do. Os outros dispuseram-se na seguinte ordem: Simão, o Zelota, Mateus, Tiago, Zebedeu e André, a seguir a Judas. À direita de João, os gêmeos Alfeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Simão Pedro, nesta ponta do U. Ao ligar o microfone, e durante 5 ou 6 minutos, sucederam-se, num tom mais do que vergonhoso, as violentas recriminações mútuas dos discípulos. Provavelmente, anos mais tarde, quando alguns daqueles apóstolos e seguidores do Nazareno decidiram escrever a vida e a mensagem do Filho do Homem, tiveram o máximo cuidado em esquecer um incidente que, embora humano, punha em causa a dignidade do recém-nascido no colégio apostólico. Subitamente, os 12 guardaram silêncio. As gravações do módulo tinham captado o leve ranger de uma porta. Aí está Jesus! Exclamei, imaginando o mestre no umbral do cenáculo. 5 segundos depois, sonoros no meio de um denso silêncio, ouviam-se os passos do gigante em direção ao centro da mesa. 1 minuto, 2, o silêncio era geral, apenas interrompido por um ou outro embaraçoso pigarro. Pouco a pouco, as vozes foram surgindo na sala, um pouco mais descontraídas e cordiais. Jesus de Nazaré continuava calado, provavelmente observando os seus amigos. E, por fim, como se não tivesse acontecido nada, a sua voz soou doce e conciliadora, enchendo-nos a todos de uma indescritível emoção. Desejei ardentemente, fui traduzindo com um fio de voz, comer esta ceia da Páscoa convosco. Queria fazê-lo mais uma vez antes de sofrer. Chegou a minha hora e, quanto ao amanhã, estamos todos nas mãos do Pai, cuja vontade vim cumprir. Não voltarei a comer convosco até que vos senteis comigo no reino que o meu Pai me entregará quando tiver terminado aquilo para que me enviou a este mundo. O mestre calou-se e as conversas recomeçaram. Mas nenhum dos comensais fez referência às proféticas palavras do Rabi. Pelo contrário, vários dos discípulos retomaram a áspera polêmica dos divãs, criticando igualmente a família Marcos por não ter designado 1 ou 2 criados que tivessem evitado o tema desagradável das abluções. Por um momento imaginei o rosto grave e talvez desiludido do Galileu, atento à polêmica. Como André me advertira, os seus olhos procuravam as jarras destinadas às abluções, verificando que, de fato, não tinham sido usadas. O ardor da discussão foi decaindo, sendo substituído pelo inconfundível som do vinho ao ser servido nos recipientes de vidro. Era o ritual da primeira taça. 2 minutos depois, cumprida a cerimônia da mistura da água e do vinho, Tadeu voltou para o lugar dele e a voz de Jesus de Nazaré, mais severa do que da vez anterior, encheu novamente o recinto. Depois de dar graças, exclamou: Tomai esta taça e dividi-a entre vós. E quando a tiverdes compartilhado, pensai que já não beberei convosco o fruto da videira. Esta é a nossa última ceia. Eliseu, Curtis e eu captamos uma sombra de tristeza naquela breve pausa. Quando nos sentarmos outra vez, concluiu o mestre, será no reino que está por vir. Um novo silêncio caiu sobre a sala. Como já referi, a tradição judaica estabelecia que, uma vez bebida esta primeira taça, os comensais deviam levantar-se, para procederem ao formalismo das abluções. Mas, tal como dissera o chefe dos apóstolos, a gravação sonora não detectou qualquer movimento entre os 12. Melhor dizendo, apenas registrou o roçar das vestes de um homem que se levanta do seu assento em uns passos, os do Nazareno, contornando-o em direção às bacias. Logo a seguir, vindo daquele canto do aposento, ouvimos o barulho de um líquido, a água de um dos jarros, a ser vertido numa vasilha larga e metálica. Depois, mais 3 ou 4 passos, o golpe seco de uma bacia sendo colocada no chão e o outro empate, de natureza desconhecida sobre o assoalho do aposento. Possivelmente o ruído produzido pelo Galileu ao deixar-se cair de joelhos no soalho. Apenas 2 segundos depois, o microfone fazia-nos chegar uma mistura confusa e enorme de sons. Taças depositadas na mesa, algumas exclamações de surpresa e corpos que se levantavam precipitadamente.
Eram os 12 a levantarem-se dos seus bancos, aturdidos ao descobrir as intenções do mestre. E, durante vários e prolongados minutos, silêncio. Um total e eloquente silêncio. Ninguém parecia disposto a reconhecer a infantil e estúpida atitude geral. O final daquele dramático vazio deveu-se a Pedro. Com voz trêmula e insegura, perguntou: Mestre, vais realmente lavar-me os pés? Jesus deve ter levantado o rosto para o impetuoso e desiludido pescador, porque, logo a seguir, ouvimos-lo a dizer: Talvez não compreendais o que me disponho a fazer. Mas, de agora em diante, conhecereis o sentido de todas estas coisas. Um suspiro profundo saiu da garganta de Pedro. Não me lavarás os pés? Mestre, ouvimos-lo de novo a andar. Um tímido murmúrio acompanhou esta imperativa resolução do discípulo. Era claro que os 11 concordavam com as palavras do companheiro, rejeitando o que qualificavam de penosa humilhação. Como desejei ter presenciado aquela cena e, sobretudo, ter perscrutado o rosto de Judas Iscariotes. Realmente, ele partilharia aquele sentimento. Pedro, respondeu Jesus, num tom que não deixava lugar a dúvidas, em verdade te digo que, se não te lavar os pés, não tomarás parte comigo no que estou a ponto de realizar. Silêncio. 15, 20, 30 segundos de angustiante silêncio. Não era difícil imaginar o olhar atônito de Simão. E, finalmente, outra das típicas explosões do bom Galileu. Então, mestre, não me laves só os pés. Também as mãos e a cabeça. Ninguém na sala parecia respirar. Só o barulho da água revelava que o rabi tinha iniciado a lavagem. Aquele que já está limpo, interveio de novo o mestre, só precisa de que lhe lavem os pés. Vós, que vos sentais comigo esta noite, estáis limpos.